Olá, turminha do sexto ano, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez com a professora Nara Moraes, tá bom? Para mais uma aula de língua portuguesa, ok? Vamos dar continuidade a esse processo de aprendizado, tá? Que mesmo em situações tão difíceis, a gente está fazendo de tudo para continuar, para manter, tá bom? Espero que vocês já estejam aí a postos com o materialzinho de vocês e concentrados, prestando atenção, porque a gente tem muita coisa para aprender hoje também, tá bom? Lembra da nossa aula passada? Lembra, não é? Nós falamos sobre o gênero diário e hoje a gente vai continuar falando sobre o gênero diário. Só que hoje a gente vai focar ali em uma habilidade que trata do locutor e do interlocutor. Calma, calma, vocês vão já entender o que é locutor e o que é interlocutor, tá bom? Então vamos lá, tema da nossa aula, diário, locutor e interlocutor, tá bom? E aí, antes de tudo, só recapitulando, o gênero é o diário e a habilidade é esta aqui. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai procurar no texto marcas, né? Partes ali, trechos, palavras, expressões, alguma coisa que te indique quem é o locutor e quem é o interlocutor de um texto, tá bom? Então presta muita atenção, porque aqui requer um cuidado, um detalhe, uma atenção a mais para que vocês identifiquem essas marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, tá bom? Presta bastante atenção que ao final da aula vocês conseguirão fazer isso, ó, tranquilamente, tá bom? Então, primeiro vamos começar entendendo o que é um locutor e o que é um interlocutor. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que em uma situação comunicativa, nós temos alguém que transmite uma mensagem, nós temos a mensagem e nós temos a pessoa que recebe a mensagem, tá bom? Por exemplo, nós estamos em uma situação comunicativa aqui, tá bom? Eu sou a professora, a pessoa que está transmitindo uma mensagem, tá? A vocês que estão aí assistindo pela telinha, tá bom? Qual é a mensagem? A mensagem aqui é nossa aula, é tudo que a gente está vivenciando nesse momento, tá? Então, eu sou a locutora, a pessoa que está transmitindo a mensagem a você. E você passa a ser o interlocutor, tá bom? A pessoa que vai receber a mensagem. Deu para entender aí? E isso acontece, gente, nos textos escritos também, não só nos textos falados, como agora, como eu estou conversando com vocês, tá? Mas também nos textos escritos, em uma ligação por telefone, em uma mensagem que você manda no WhatsApp, tá? Em um filme que você assiste, em um livro que você lê, tá bom? Tudo isso é considerado situações comunicativas. E a gente tem alguém que transmite a mensagem e alguém que recebe a mensagem, tá bom? Vamos entender um pouco mais? Então, professora, locutor é a pessoa que emite, tá? Uma mensagem. Por isso que ele também é conhecido como emissor, tá bom? O locutor é o emissor, é a pessoa que emite a mensagem, é a pessoa que diz algo, é a pessoa que escreve algo para alguém, tá bom? E o interlocutor é também conhecido como receptor, receptor de receber, recebe, tá bom? É a pessoa que recebe a mensagem. Deu para entender? Não vão esquecer disso, porque é muito importante vocês terem já esse conhecimento aí, porque a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então, locutor é o mesmo que emissor, é a pessoa que emite a mensagem, e interlocutor é o mesmo que receptor, a pessoa que recebe a mensagem, tá? E em toda situação comunicativa a gente encontra esses elementos. E qual é o nosso objetivo hoje, na aula de hoje? É identificar esses elementos, tá, na situação comunicativa. É procurar marcas linguísticas que evidenciam quem é o locutor daquele texto, quem é o locutor daquela mensagem, tá bom? E quem é o receptor, tranquilo? Então vamos lá. Trouxe aqui uma situação comunicativa para vocês. Observem aí, tá? A gente tem aqui dois personagens que vocês já conhecem, o Cascão, né, e o Cebolinha, tá? Dois personagens da Turma da Mônica. E há uma situação comunicativa aqui. Que situação comunicativa é essa? Nós temos aqui o Cascão mandando uma mensagem, tá? Emitindo uma mensagem para o Cebolinha. E tudo indica que eles estão ali fazendo aquela brincadeira de telefone, né? Lembram disso? Que a gente amarra uma corda em duas latinhas e um vai lá para longe, o outro fica em outro lugar e a gente começa a se comunicar por meio desse telefonezinho de brincadeira? Bom, pois é, tá acontecendo. Só que o Cebolinha, como sempre muito esperto,
coloca a lata lá de frente para uma caverna, né? E todo mundo sabe que quando a gente fala em frente a uma caverna, vem logo aquele eco. Tem até a plaquinha ali, ó, eco, tá bom? É como se a gente tivesse o terceiro personagem aqui nessa história, que é ali a caverna, que é o eco, tá bom? E aí o Cascão grita lá para ele, né? Cebolinha, quer parar de repetir tudo que eu digo? Olha como ele é esperto, né? Ele não respondia o Cascão. Ele ficou ali tirando um cochilo, descansando e deixando que a própria caverna respondesse o Cascão. Só que não era bem uma resposta, não era só um retorno, uma imitação do que o Cascão dizia, tá bom? Então aqui, quem que a gente pode identificar como locutor e quem que a gente pode identificar como interlocutor? Como é que eu vou saber quem é o locutor e como é que eu vou saber quem é o interlocutor? Aí é que entra a nossa habilidade, olha só. Procurar as marcas linguísticas, tá? Que evidenciam quem é o locutor e quem é o interlocutor. E aí o que que a gente já percebe aqui? A gente já percebe a palavra eu. Olha aí, ó, Cebolinha, quer parar de repetir tudo que eu digo? E aí o que que a gente tem mais? Ó, o digo, o verbo dizer aí também conjugado na primeira pessoa. Eu digo. Eu quem, gente? Isso aí está se referindo a quem? Está se referindo ao Cascão, não é isso? Então o Cascão ali é a pessoa que está emitindo a mensagem. Então o Cascão é o locutor, não é isso? É o emissor da mensagem, tá bom? E quem é o interlocutor? Como é que eu vou saber para quem que essa mensagem está sendo direcionada? Quem é que vai receber essa mensagem? Será o interlocutor. E quem é? Quais são as marcas linguísticas ali que evidenciam o interlocutor? Você já percebe que aqui tem o nome Cebolinha. Cebolinha aí é um vocativo, é o chamamento. Falei para vocês sobre isso na aula passada, né? O vocativo é o chamamento, é como eu chamo a pessoa com quem eu vou falar, tá? Às vezes o nome, às vezes um apelido carinhoso, às vezes uma expressão que a pessoa já sabe que está se referindo a ela, tá? Então ele grita Cebolinha, chamou o nome dele, chamamento vocativo. Então o vocativo aí já evidencia quem é o interlocutor, tá? Que é para ser o próprio Cebolinha, tá? Mas ele deu uma de esperto, foi cochilar e deixou a caverna conversando ali com o Cascão, né? Que não deu muito certo. Então perceberam aí o que nós vamos fazer na aula de hoje? Procurar essas marcas linguísticas e identificar essas marcas linguísticas que me ajudam a entender quem é o emissor da mensagem e quem é o receptor, ou seja, quem é o locutor da mensagem e quem é o interlocutor, certinho? Nesse outro texto aqui, saí um pouquinho da tirinha e trouxe aqui um texto verbal, né? E não um texto misto. Nesse texto verbal aqui, só com palavras escritas, a gente tem aqui um bilhete, né? Olha só. Caro Jorge, amanhã não poderei ir à aula. Por favor, avise ao professor que entregarei o trabalho na semana que vem. Joaquim. E aí, quem é o locutor e quem é o interlocutor desse texto? Bom, para que a gente saiba com certeza quem é, a gente vai identificar as marcas linguísticas. E aí você já sabe, né? Já até comecei a comentar com vocês. Observa aqui o verbo, pessoal, poderei. O verbo aí está na primeira pessoa, né? Eu poderei, eu não poderei, tá bom? Olha esse outro verbo aqui, entregarei, também está na primeira pessoa. Então, já percebo ali que a primeira pessoa já me evidencia quem é o emissor da mensagem, quem é o locutor, tá bom? Além disso, o que eu tenho mais? A assinatura ali no bilhete, tá vendo? Ó, Joaquim. Em um bilhete, em uma carta, a gente assina lá embaixo, né? O nome da pessoa que escreveu aquela mensagem, o nome da pessoa que está emitindo aquela mensagem, tá bom? Então aqui nós já temos duas marcas que evidenciam aí quem é o locutor do texto, tá bom? Além disso, o que a gente tem também? Observe esse outro verbo, ele já não está mais ali na primeira pessoa, né? Avise, tá? Tá aí no imperativo, né? Tá fazendo um pedido, tá? Você avise, tá? Ao professor. Você quem, pessoal? Com quem que o Joaquim está falando? Está falando com o Jorge, que é ali o vocativo, né? Olha aí o vocativo de novo, evidenciando com quem que o Joaquim está falando, para quem que o Joaquim está mandando essa mensagem, tá bom? Então, o que a gente percebe aqui? Que o locutor é o Joaquim, a pessoa que escreveu o bilhete, a pessoa que está enviando a mensagem, que está mandando a mensagem, tá? E o interlocutor é o Jorge, a pessoa que vai receber ali o recado, que vai receber a mensagem, tá bom? Entendido, pessoal?
Ótimo, beleza. Então agora que vocês entenderam um pouquinho da habilidade da nossa aula de hoje, a gente vai falar também do nosso diário, né, do nosso gênero textual. Na aula passada a gente já falou bastante, hoje eu vou relembrar umas coisas com vocês. Por exemplo, o que é o diário? O diário é um gênero de texto pessoal, a gente viu na aula passada, né, em que uma pessoa relata as suas experiências, tá bom? Relata ali as suas ideias, as suas opiniões, os seus desejos, tá bom? Os seus sentimentos, os acontecimentos da sua vida, os fatos do cotidiano, tá bom? Então, isso é um diário, é um caderninho onde eu mantenho tudo que se passa comigo, tudo que eu desejo escrever, digamos assim, tá? É bem pessoal. Falei para vocês que é um texto que normalmente é mantido em segredo. Só a pessoa que escreve é que tem contato com aquele texto, é que lê aquele texto. Ou alguém com quem ela confie e dê acesso, tá bom? O que a gente viu na aula passada, né? Que os diários, eles são registros de acontecimentos, tá? Olha, isso é tão importante porque muitas coisas que aconteceram no nosso passado, no passado da humanidade, a gente passou a ter acesso por conta dos diários mantidos, tá? Então não é só um textinho ali simples que alguém, uma criança ou um adolescente mantém. Lembra do exemplo que eu falei da Anne Frank? Por exemplo, a gente sabe de muita coisa que essa menina vivenciou e de muita coisa que aconteceu no passado por conta do diário que ela manteve, que após a sua morte foi publicado, né? E hoje é um dos livros mais vendidos e mais conhecidos que existem, tá bom? O diário se transformou em um livro, olha que bacana, né? Tudo que ela relatou ali na experiência que ela teve, se escondendo da perseguição, é transformado hoje em livro e muitas pessoas têm acesso e a gente pode saber o que ela passou por conta disso, tá bom? A escrita em primeira pessoa, vocês já viram bem, né? Primeira pessoa, eu vou relatar o que me aconteceu, então eu, primeira pessoa, tá bom? Tem caráter intimista e confidente, aquilo que eu falei, é o íntimo da pessoa que está sendo revelado ali para o papel, tá? É como se a pessoa estivesse se confessando, contando ali tudo que sente, tudo que pensa, tudo que viveu e vive, tá bom? A linguagem informal, exatamente por ser um texto pessoal, um texto que não tem pretensão nenhuma de ser publicado, um texto que não tem pretensão nenhuma de que outras pessoas leiam, é um texto com linguagem informal, tá? Uma linguagem despreocupada, tá bom? Despreocupada. Os registros são feitos em ordem cronológica, lembra? É só lembrar do nome diário, né? Diário lembra dia, a rotina, né? As coisas que eu vivencio durante o dia. Então, é como se cada página fosse para um dia vivido, tá bom? Não quer dizer que a pessoa vai escrever todo dia, pode acontecer, pode ser que não, tá? Então, por isso que a gente fala em ordem cronológica. É de acordo com o que a pessoa vai vivendo, tá bom? E aí, na estrutura, a gente viu que tem o vocativo, tem o corpo do texto e pode ter também a assinatura, tá? Ou uma expressãozinha que finaliza ali o texto, tá bom? Como beijinho, saudação, alguma saudação, algo do tipo. Ou apenas o próprio nome do autor do diário, tá bom? O vocativo, vocês lembram? Quando a gente fala em vocativo, a gente está falando de chamamento, tá? E aí, mais uma coisa que eu relembro que falei para vocês. O vocativo é o nome pelo qual eu chamo o diário, tá? É como se o diário fosse o meu melhor amigo e eu contasse tudo ali para ele, tá bom? Só que, na verdade, o melhor amigo ali não diz nada de volta, né? Ele só escuta, ele só ouve. Talvez por isso que a Anne disse que o papel é mais paciente do que o homem, né? Porque eu posso contar tudo que eu senti, que eu não vou ser julgada, não vou ser criticada, tá bom? Esse é o bacana do diário, tá? Então, o vocativo é como eu chamo, que pode ser simplesmente meu diário, querido diário, diário, né? Depende da intimidade que você tem com ele, ou um próprio nome, né? Você pode dar um nome para o seu diário. E aí, vou pegar mais uma vez o exemplo da Anne Frank, que eu já tinha falado para vocês, né? A Anne Frank chama o diário dela de Kitty. Então, lá é comum a gente encontrar a querida Kitty. E aí ela vai relatar o que aconteceu naquele dia, os pensamentos dela e os sentimentos dela naquele dia, tá bom? Então, essa é basicamente a estrutura, relembrando aí o que a gente viu sobre o gênero diário, tá? As características, trouxe tudo aqui que a gente já viu na aula passada só para a gente ficar relembrando. É super importante que vocês façam isso, até para que vocês não esqueçam, tá bom? Então vamos lá, vamos ver tudo isso que a gente falou em um texto, em um exemplo do gênero.
Estou sempre fazendo isso com vocês, né? Vocês já observaram. A gente explica o gênero, a gente apresenta as características, a gente fala da habilidade e aí eu trago um exemplo daquele gênero para que vocês consigam visualizar tudo isso que foi ensinado, tá bom? Então, mais uma vez, eu trouxe aqui a página de um diário. Lembrando que não dá para a gente ler o diário todo aqui na nossa aulinha, né? Mas a gente faz a leitura de uma página, tá? E aí nós temos aqui essa página, 24/10/2021. Olha só, aqui já apareceu só a data, né? Alguns pode aparecer o nome do local e a data, outros nem isso. Já vai direto para o vocativo, tá bom? Meu querido diário, olha aí o vocativo. Hoje levantei cedo e fui para a escola. Tomei café na escola, brinquei bastante durante o recreio e procurei fazer tudo direitinho durante as aulas. Quando cheguei em casa, tive uma surpresa. Meus avós estavam lá. Foi uma alegria misturada com tristeza, porque a vovó vai ser operada amanhã. Todos estão preocupados. Depois que meus avós foram embora, fui brincar com meu cachorro na calçada. De repente, veio um carro desgovernado com toda a velocidade e subiu em cima da calçada e atingiu o Just. O carro passou por cima do rabo do meu cachorro. O motorista do carro foi embora. Os vizinhos apareceram para ajudar. Just estava todo encolhido e sua aparência era de dor. Minha mãe veio socorrer. Ela fez curativo e enfaixou o rabo de Just. Fiquei o tempo todo ao lado dele. Os animais sofrem porque não sabem falar o que estão sentindo. Por isso precisam muito da nossa atenção. O susto passou, mas medo ainda continua mais forte em mim. Medo que venha outro carro sem direção, medo de perder o Just, enfim. Sei que esse momento triste vai passar. Vou dormir. Hoje o dia foi muito cansativo. Amanhã prometi para minha mãe levantar cedo para fazer o curativo no Just. Boa noite. Olha, nesse exemplo aqui a gente já não tem a assinatura, né, de quem escreveu, mas tem aí a saudaçãozinha final, né, um boa noite. Então, o que a gente pode perceber aqui? Tudo que foi explicado para vocês ainda há pouco, não é? Nós estamos diante de uma página de um diário, tá bom? Que tem aquela estrutura que eu já expliquei para vocês, que mais parece uma carta, tá? A diferença é que eu não vou enviar ela para ninguém, tá bom? Eu estou escrevendo ali para mim, para o meu diário, passando para o papel o que eu estou sentindo, tá? O que eu vivenciei, o que eu experienciei, da forma mais simples e mais singela possível, tá? Então, o que a gente percebe aqui? Um relato diário, né? Olha, ele relatou o que ele vivenciou naquele dia. Coisas boas e coisas ruins, como ele se sentiu, como ele está se sentindo, tá bom? Tudo isso é relatado aqui e de uma forma muito simples, linguagem despreocupada, tá bom? Do jeito mesmo como se ele estivesse conversando com um amigo, porque é realmente isso que o diário passa a ser para a pessoa, para o autor, né? É um amigo, para quem ele vai revelar ali todos os seus segredos, vai contar tudo, em quem ele confia, tá? Então, olha só, começa aí com a data, tem o vocativo, né? Sempre vai aparecer esse vocativo, pode ser só diário, querido diário, meu querido diário, ou o nome que eu já tinha falado para vocês que pode ser dado, tá? Em seguida, nós temos o corpo do texto, dividido aí nesses parágrafos, tá vendo? 6 parágrafozinhos, em que ele vai relatar o que aconteceu naquele dia, tá bom? Ele começa resumindo o que foi o dia dele, né? Levantou cedo, foi para a escola, tomou café na escola, brincou bastante, tá bom? E procurou fazer tudo direitinho. Já fez um resumo ali, digamos que da manhã dele, do que ele vivenciou na escola, né? Depois ele continua, quando cheguei em casa, tive uma surpresa. Qual foi a surpresa? Meus avós estavam lá, então foi uma surpresa para ele ver os avós ali, né? E uma surpresa boa. Mas o que ele diz? Foi alegria misturada com tristeza. Por que tristeza? Ele ficou alegre porque os avós estavam ali, tá bom? A gente entende que ele gosta muito dos avós, tá? Da presença dos avós. Mas ele diz que também teve tristeza. E a tristeza foi motivada pelo fato de ele saber que a avó iria ser operada, né? E isso estava deixando todo mundo preocupado. Então ele ficou naquela, alegre pela presença e triste por essa notícia, né? Que preocupa realmente todo mundo.
E depois ele continua relatando o que foi que aconteceu. Vocês conseguem perceber que é um relato mesmo da vivência, é um relato da experiência vivenciada naquele dia? Isso é o diário, tá bom? E ele continua dizendo, ó, depois que meus avós foram embora, fui brincar com o meu cachorro, né, com o Janst na calçada. Uma brincadeira simples, tá ali com o cachorro. Só que o que acontece? Olha aí, mais um acontecimento surpreendente, né? De repente veio um carro desgovernado com toda velocidade, subiu em cima da calçada e atingiu o cachorro dele, né? Então isso aí já foi motivo de muita preocupação, né? Mas o cachorro até está bem, né? Só que houve um machucado. Ele fala que o carro passou por cima do rabo do cachorro, né? E isso foi muito preocupante para o garoto. E aí ele disse que o motorista foi embora, não prestou socorro. Quem veio foi os vizinhos, né? Os vizinhos que vieram ali ajudar. Depois a mãe cuidou, fez o curativo e tal. Então ele vai relatando ali o que foi que ele vivenciou naquele dia. Por isso o nome diário, olha só. Minha mãe veio socorrer, fez o curativo, enfaixou o rabo de Janst. Nota que ele é bem detalhista, né? Ele vai contando realmente tudo que aconteceu ali naquele dia com ele. Ficou o tempo todo ao lado do cachorro e aí ele faz uma reflexão, né, e traz até pra gente. Os animais sofrem porque não sabem falar o que estão sentindo, por isso precisam muito da nossa atenção. O susto passou, mas ele ainda está com medo, né? E aí, claro, passando por um susto desse, quem que não fica com medo, né, gente? E aí ele continua relatando, até lá no último parágrafo ele diz, vou dormir. Não, finalizou o dia, vou dormir. Hoje o dia foi muito cansativo. Amanhã prometi para minha mãe levantar cedo para fazer o curativo do Janst. Boa noite. Então nota que é um texto bem simples de ser lido e também é simples de escrever, pessoal. Vocês mesmos podem fazer isso, tá? Esse tipo de texto, esse gênero textual, nos ajuda até a conhecer nós mesmos, né? A entender o que a gente sente, tá? E lembra daquilo que eu falei para vocês, o papel é mais paciente do que o homem, né? Ele não vai te criticar, ele não vai te julgar, por isso que é bom escrever, tá bom? É uma maneira de descarregar, digamos assim, tá bom? E aí vamos para a nossa atividade, tá? Para praticar a nossa habilidade de hoje e praticar também o que a gente entendeu sobre o gênero diário, ok? O que diz aqui na nossa primeira questão? De acordo com a leitura do texto, podemos identificar como locutor e interlocutor, respectivamente, quem? A palavra respectivamente, pessoal, já chamando a atenção aqui para isso, a palavra respectivamente quer dizer aí na sequência, tá? Então eu tenho aí duas respostas na mesma alternativa. Uma vai se referir ao locutor, que é a primeira, e a segunda vai se referir ao interlocutor. Fiquem atentos quando vocês virem essa palavra respectivamente, tá bom? Então, quem é o locutor e quem é o interlocutor do nosso texto? É o autor do texto e o diário? É o autor do texto e o Janst? É o Janst e a mãe do autor do texto? Os vizinhos e Janst? Ou o autor do texto e o motorista do carro? Lembrando, pessoal, que lá no textinho, ó, não veio a assinatura, então a gente não sabe o nome do autor do texto, né? Então não dá pra gente saber, já seria uma marca linguística aí que ajudaria, né? Mas a gente aprendeu que a primeira pessoa já é uma marca linguística que evidencia quem é o locutor. E como os diários são escritos em primeira pessoa, o autor do texto vai ser o próprio locutor, o próprio emissor da mensagem, tá bom? Então já temos aí a letra A, a letra B e a letra E. Já eliminamos aí duas, né? C e D. E quem é o interlocutor? Com quem que o autor do texto está conversando ou para quem o autor do texto está escrevendo, emitindo a mensagem. Esse é o interlocutor. E nesse caso, lá no textinho de vocês lembram do quê? Olha essa marca linguística que nós observamos, né? Meu querido diário. Temos aí o vocativo, então é como se em uma situação comunicativa, e é uma situação comunicativa, eu tivesse o autor do texto conversando com o diário dele. Tá bom? Então, ele está transmitindo uma mensagem ao diário, digamos assim. Então, meu querido diário, o vocativo aí já é uma marca linguística, tá bom? Que evidencia o próprio diário como interlocutor do texto, tá bom? Deu para entender? Então, quem marcou aí a letra A como resposta acertou. O locutor é o próprio autor do texto, tá bom? É o próprio dono do diário, a pessoa que está escrevendo ali diariamente naquele caderninho, naquele livro. E o interlocutor é o diário, é para quem ele está emitindo a mensagem da vivência dele naquele dia, tá bom? Segunda questão.
E aí essa segunda questão já trabalha ali juntamente com a primeira, tá? Se você entendeu a primeira, vai ficar bem mais fácil responder essa. Que marcas linguísticas evidenciam o locutor e o interlocutor no texto que acabamos de ler? Nossa habilidade, não é, de hoje, é identificar marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor do texto, não é isso? E aí, pessoal, como foi que vocês identificaram? Como foi que a gente chegou à conclusão? Como foi que a gente identificou quem é o locutor e quem é o interlocutor do texto? E aí, o que vocês escreveram aí no caderninho de vocês? Vocês já sabem, não é? Porque prestaram bastante atenção à aula, não foi? Lembra lá do início, aqueles textinhos que nós estávamos identificando as marcas linguísticas que evidenciavam o locutor e o interlocutor? É a mesma coisa aqui, a diferença é que agora a gente está trabalhando a página do diário, tá bom? Mas é a mesma ideia. O que evidencia aí quem é o locutor? Os pronomes e os verbos que estão na primeira pessoa, né? Os pronomes meu, meus, minha, os verbos levantei, tomei, cheguei, tive, fui, fiquei. Todos eles são verbos na primeira pessoa. E os pronomes também estão na primeira pessoa. E a gente já sabe que o diário é escrito em primeira pessoa, né? A pessoa que está escrevendo ali é que é o autor da mensagem, tá bom? Então, essas marcas linguísticas aí evidenciam que o locutor é, na verdade, o próprio autor do diário, né? O próprio autor daquele texto, ok? Já o vocativo meu diário, tá bom? Olha aí o vocativo meu querido diário. Ele está evidenciando quem é o interlocutor do texto, tá bom? Quem é que está recebendo ali a mensagem, com quem que o autor do texto está conversando, tá bom? Está transmitindo a mensagem. E aí já ficou bem claro, né? Percebem que é uma explicação, digamos assim, do porquê da questão anterior ter sido resposta a letra A, o autor do texto e o diário. Como é que a gente chega a essa conclusão? Pronomes e verbos em primeira pessoa evidenciam o próprio narrador do texto como locutor, tá bom? Ou seja, aquele que emite a mensagem. Já o vocativo meu querido diário evidencia o interlocutor, ou seja, aquele que recebe a mensagem, tá bom? Tranquilo? E a terceira questão, pessoal, olha só. 2 acontecimentos desagradáveis marcaram o dia do locutor do texto. Quais foram? E aí, se você prestar atenção à leitura do texto, sabe a resposta, né? O que foi que aconteceu de desagradável ali? Uma até mais desagradável do que a outra, digamos assim, né? Porque o fato da voz ser operada é preocupante, mas a gente tem a esperança que tudo ocorra bem, não é isso? Agora, o cachorro ter sido atropelado, isso aí é bem intenso para ele, né? Então, o que acontece? 2 acontecimentos desagradáveis marcaram o dia do locutor. Nota que lá no início do texto, gente, ele fala, vou voltar aqui para vocês verem, ele relata ali, só jogando, né? Hoje levantei cedo, fui para a escola, tomei café. Isso aí não tem tanta importância quanto os 2 acontecimentos que marcaram o dia dele, né? Isso é uma coisa rotineira, acontece todo dia. Mas, ó, o fato de chegar em casa e encontrar os avós, isso deixou alegre. Mas teve algo que o deixou triste, né? O que foi? Saber que a avó iria ser operada amanhã. Isso aí foi desagradável para ele, tá bom? Além disso, o que foi mais? O motorista ter atropelado o cachorro dele. Então, são esses 2 fatos desagradáveis no dia do autor do diário, tá bom? Então, 2 acontecimentos desagradáveis marcaram o dia do locutor do texto. Quais foram? O primeiro foi saber que sua avó seria operada, isso deixou todos preocupados. E o segundo foi o acidente com o cachorro dele, tá bom? E aí, só para finalizar, quando o narrador chegou em casa da escola, teve uma surpresa. Já sabem a resposta, não é? Qual foi a surpresa? Exatamente, pessoal. Ele encontrou ali os avós dele, tá? Os avós estavam lá. Essa foi a surpresa agradável, tá bom? E finalizamos por aqui. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!